A paz do Senhor Jesus, você está conectado com o canal Uma Voz para as Nações. E para você que está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar para você. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Viviane Barbosa. Para você que ama a Bíblia, para você que gosta do Evangelho, você encontrou o canal certo. Aqui eu prego de forma clara, objetiva, mas com um conteúdo rico para a edificação da sua vida. E a mensagem de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Irei ler. Está escrito assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Quero pregar sobre os passos para a reconciliação com Deus. Antes de começar a ministrar, eu conto com você para se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma mensagem. O conteúdo está rico e você não vai se arrepender em investir o seu tempo naquilo que acrescenta na sua vida. A parábola do filho pródigo é bastante conhecida e essa parábola nos traz lições. Nos fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nos fala também da insatisfação do homem mesmo estando com Deus. Nos fala da consequência de se afastar de Deus. Nos fala do perdão de Deus. No versículo 11 do capítulo 15, a Bíblia diz: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Dentro do contexto cultural da época, exigir a herança com um pai vivo era uma afronta. Então o filho mais moço, ele está com sua atitude de pedir parte da sua herança, estando o seu pai vivo, ele está afrontando o pai. E esse pai, na figura de Deus, ele nos ensina algo. O desejo do pai não é que o filho fosse embora, não é que o filho saísse da sua presença, mas ele permitiu isso porque o pai, ele respeita a atitude do filho, ele respeita a escolha do filho. O filho tem o livre-arbítrio, ele pode fazer as suas escolhas. Deus, ele também deixa que o homem faça as suas escolhas. Deus, ele não obriga que o homem fique em sua presença. Existe uma diferença entre o querer de Deus e a permissão de Deus. O querer de Deus é que o homem esteja sempre em sua presença, em sua companhia. Mas o homem tem o direito de escolher se ele quer ficar na presença de Deus ou não. E quando ele decide estar longe de Deus, as consequências são inevitáveis. E vamos compreender que as consequências na vida do filho pródigo da parábola foram consequências terríveis. Ele ficou num estado de miséria total. De príncipe, ele desceu ao nível de escravo. Na casa do pai, ele era um príncipe, mas longe da presença do pai, ele ficou na situação de um escravo. Assim acontece com o homem, quando ele deixa de servir a Deus, de estar com Deus. Ele perde a sua identidade de filho e ele se torna um escravo no mundo. Vamos entender que quando ele pede a parte da sua fazenda, da sua herança, a Bíblia nos diz que ele vai para uma terra longe e, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. Há um grande contraste quando você compara o homem na presença de Deus e o homem fora da presença de Deus. Na presença de Deus, o homem tem sua necessidade suprida e longe de Deus, o homem padece necessidade. Vamos entender pela Bíblia que quando o homem está com Deus, o Senhor supre sua necessidade. Salmos 23 nos mostra isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 34 e 10. Os filhos dos leões
necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Mateus 7:9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, na presença de Deus, o homem tem sua necessidade suprida e longe de Deus. Longe de Deus, o homem fica na situação do filho da parábola, do filho pródigo. A Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade e ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que o seu estômago desejava se alimentar com o alimento que os porcos comiam. Então, quando ele se encontra nessa situação, ele vai tomar algumas atitudes. Atitudes que eu quero usar como base para falar dos passos para a reconciliação do homem com Deus. No versículo 17, ele toma uma atitude. A Bíblia diz assim, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão. Primeiro passo para a reconciliação: admita o seu erro. Assim como o filho pródigo, ele caiu em si. Tem alguém me escutando que precisa cair em si. Reconheça o seu erro. Segundo passo, nós vamos tirar do versículo 18. O filho pródigo diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Segundo passo, tome uma atitude. Se levante do erro. O filho se levantou. Ele reconheceu o erro e ele se levantou do erro. Terceiro passo, vamos ver o que ele diz aqui. No versículo 18, a parte B, ele diz assim: direi ao pai, pequei contra o céu e perante ti. O terceiro passo, confessar o erro. Confessar o erro. Reconhecer o erro, primeiro passo. Segundo passo, tomar uma atitude. E o terceiro passo, confessar o erro. Ainda o quarto passo, com base no versículo de número 19, ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O quarto passo é se humilhar. Ele está dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele entende, o filho, que o pai não tem obrigação nenhuma em recebê-lo. Por isso que ele vai se humilhar. Ele vai dizer dessa forma: já não sou digno de ser chamado teu filho. E vamos ver aqui o amor de Deus revelado para com o filho, que nos traz a revelação do amor de Deus para com o homem que se afasta dele, mas decide voltar. No versículo 22, o pai vai dizer aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Detalhe, a melhor roupa. Deus tem o melhor para dar para os seus filhos. Você já observou que na Bíblia o Senhor não dá nada ruim a quem decide estar com Ele? A palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Em João 2, a Bíblia nos fala que o vinho transformado por Jesus foi o melhor vinho. A roupa que o pai mandou trazer para o seu filho que estava retornando à sua casa foi a melhor roupa. E além de roupa, ele vai receber também um anel. Um anel. E além do anel, ele vai receber sandálias nos pés. E há uma lição para a sua vida. As sandálias tinham um significado de liberdade, porque somente as pessoas livres usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. Quando o pai recebe o filho dando-lhe sandálias, ele está querendo dizer: eu te recebo como filho e não como escravo na minha casa. Então o filho vai receber roupa da melhor, ele vai receber anel, ele vai receber sandálias, porque o Senhor
está dizendo com essa parábola hoje, com essa palavra abençoada para a sua vida, que se você retornar à casa do Pai, Ele tem o melhor para dar para você. E Ele vai devolver a tua identidade de filho, porque escravo você é fora da casa dele. Dentro da casa dele, Ele te dá uma identidade de filho. Então, houve ali uma festa. O pai mandou que matassem o bezerro cevado e que se alegrasse, porque o filho dele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, eu quero dizer para você hoje uma coisa: se você está longe da presença de Deus, você precisa retornar agora. Pior do que a quebra de uma aliança é não procurar restaurá-la. Pior do que cair é não querer se levantar. Pior do que o pecado é não buscar o perdão. Pior do que se afastar de Deus é não buscar se reconciliar com Ele. Então não importa se você se afastou, volte. Não importa se você caiu, se levante. Não importa se você errou, reconheça o seu erro. Não importa se você foi buscar novidade fora da casa do Pai. O que importa é que você descobriu que novidade você não encontra fora da presença do Senhor. Novidade de vida você encontra com o Senhor. Toma posse dessa palavra, porque o Senhor tem um grande zelo por você. A sua alma é preciosa. E quando eu digo para você voltar à casa do Pai, eu não estou me referindo à igreja templo. É importante congregarmos, sim, mas eu quero te dizer que você pode se colocar como esse templo de Deus, você pode se colocar como morada de Deus. Você pode voltar à presença do Senhor hoje, onde você estiver e onde você estiver ouvindo essa mensagem é para você. O Pai te aceita, o Pai te ama, o Pai não te despreza e o Pai tem o melhor para você.